boa tarde a todas e a todos. Senhoras e senhores, nesse momento, é com grande satisfação que declaramos aberto o evento Fala Pernambuco, em sua quinta edição, hoje na região do Agreste Setentrional. Gostaria de informar a todos que nosso evento está sendo transmitido pela TV Alep, canal 10.2 e pelo canal do YouTube. Dando início aos nossos trabalhos, concedo a palavra a nosso amigo Francisco Saboia, superintendente do SEBRAE em Pernambuco, a quem, através dele, cumprimento e faço saudação nesse momento a todas e todos que se fazem presente nessa reunião. Portanto, com a palavra, nosso amigo Francisco Saboia. Querido amigo, que bom, né? Estamos aqui mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas. Satisfação enorme para a gente estar aqui, botando de pé mais uma edição, né, de um projeto que nasceu de uma conversa há poucos meses, né, Heriberto? Há 3 meses, mais ou menos. Uma dessas iniciativas em que a gente leva fé, porque quando a coisa tem que acontecer, ela acontece mesmo, e foi exatamente o que ocorreu. Muito rapidamente, logo após nosso encontro, em que a gente discutia alternativas para juntar os esforços de SEBRAE com a Assembleia, entendendo que a melhoria do ambiente de negócios para, em especial, os pequenos negócios, passa não apenas pelo Poder Executivo ou por órgãos de apoio como o SEBRAE, mas passa, sobretudo, pelo Legislativo, ao nível do Estado e ao nível dos municípios, na medida em que parte dos embaraços que a gente tem para a configuração de um ambiente de negócio mais propício está associado ao rigor das leis, ou à inadequação de umas, à desatualização de outras. E aí o presidente Heriberto, muito rapidamente, disse: tá bom, então vou lhe fazer um desafio, vamos embora criar um programa para a gente dialogar com as regiões do Estado, com todos os municípios, para identificar melhor, tomar a temperatura, tomar o pulso, né, dos negócios, o que é que está empacando, para que a gente possa desdobrar no futuro. E é isso que nos traz aqui, né, Heriberto, essa quarta edição, quarta ou quinta, né? Alguém me socorre, acho que é a quinta, né? Nossa, a quinta, exatamente, a quinta edição. Não fosse o episódio lamentável do falecimento do nosso ex-governador Joaquim Francisco, teríamos feito 5 edições rigorosamente segundo o cronograma. Isso é uma das melhores medidas que a gente pode tomar para mostrar o envolvimento, o engajamento e a seriedade de todo mundo que está envolvido nesse processo. Para nós do SEBRAE é uma satisfação muito grande, deputado, poder compartilhar desse esforço em função daquilo que nos une, nos irmana. A arquitetura produtiva do Brasil, todo mundo aqui sabe, é formada fundamentalmente por pequenos negócios. Estão falando aqui de alguma coisa, a variar das estatísticas, entre 96% e 98% dos CNPJs formais desse país são da categoria dos pequenos negócios, e que isso aí envolve os MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Portanto, nós estamos falando de praticamente todo o tecido produtivo brasileiro. Nós estamos falando de um segmento dessa arquitetura econômica que gera 50% dos empregos do país e que gera, deputado, 1/3 do PIB da nossa nação. Então, a despeito disso, os pequenos negócios dificilmente fazem parte das políticas nacionais de desenvolvimento. A gente costuma lembrar sempre que quando a gente volta aos anos 50, que é quando o Brasil começou, através de um grande estudo, primeiro plano de formulação de desenvolvimento brasileiro, ainda em 54, o BNDE, na época, presidido pelo Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, recém-criado, foi no Chile buscar Celso Furtado. Bons tempos, deputado, em que você tinha 2 expoentes do pensamento econômico e da intelectualidade brasileira completamente antagônicos, mas que se respeitavam. E Roberto Campos, o maior dos economistas liberais do Brasil, foi buscar Celso Furtado no Chile, o maior dos economistas, digamos, progressistas ou desenvolvimentistas que a gente tem,
para dizer, é você que eu quero que coordene o primeiro estudo de formulação de uma política nacional de desenvolvimento. Daí para frente veio o plano de metas de Juscelino, vieram os planos dos governos militares, o PAEG, primeiro PND, segundo PND, vieram aquelas dezenas de planos de apaga-fogo dos anos 80, da hiperinflação, depois plano real, que é um plano de estabilização, os planos de Lula, Dilma, Temer, plano de Bolsonaro. A gente vê isso tudo, deputado, e fica se perguntando, cadê o lugar do pequeno negócio? Quase sempre o pequeno negócio é uma nota de rodapé, é um box, é um comentário paralelo. Você não é nunca um eixo estruturante de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Por isso que a gente... Mas os pequenos negócios existem, e eles estão nas cidades, né? Eles estão aonde, aqui, cumprimentando, eu sou ruim de formalidade, mas cumprimentando aqui nosso querido prefeito Edilson, e em nome dele cumprimentando todas as lideranças políticas que aqui estão presentes, Edilson sabe muito bem onde é que estão os pequenos negócios. Estão na cidade, estão nas cidades. É aí onde os negócios são efetivados. E, portanto, a prosperidade das cidades passa pela prosperidade dos pequenos negócios. Agora, a gente se defronta com situações em que, por um conjunto de fatores, a maior parte deles de ordem regulatória, ao nível federal, estadual e municipal, se criam, por consequência, ambientes, eu diria até muitas vezes hostis. Eu dou sempre um exemplo, deputado, o senhor já deve ter ouvido mais de uma vez, um exemplo bem esclarecedor dos códigos municipais tributários, que em quase todas as cidades diferenciam as alíquotas de IPTU conforme o uso do imóvel, seja residencial ou comercial, e que pune o MEI, por exemplo, no seu esforço, o MEI no seu esforço de formalização, que tem que dar o endereço para tirar um CNPJ, a única coisa que o MEI tem a oferecer é seu próprio endereço residencial e recebe, meses depois, um carnê com o IPTU majorado. Por quê? Porque a legislação municipal não foi atualizada nesse capítulo. Então, o que a gente se propõe a compartilhar com a Assembleia e com as lideranças empresariais, lideranças políticas e lideranças acadêmicas de cada região e de cada cidade, compartilhar os olhares, as percepções, os diagnósticos e as estratégias de enfrentamento desse que é um dos problemas associados aos pequenos negócios, que é do ambiente não favorável. E aí, deputado, a gente gostaria de compartilhar aqui com todos os presentes que o SEBRAE tem um programa que nós chamamos Seu Município Mais Inovador, que é estruturado em 10 eixos. O líder desse programa é Fernando Clímaco, que está aqui presente, nosso gerente de ambiente de negócios do SEBRAE. E, através desse programa, a gente quer chegar, deputado, o máximo possível junto do governo estadual e das prefeituras para, através da implementação desses 10 eixos, a gente conseguir dar uma contribuição efetiva aos municípios para que eles apoiem o desenvolvimento dos pequenos negócios e, dessa maneira, apoiar o seu próprio desenvolvimento. Estamos falando aqui da abertura e modernização das salas do empreendedor, estamos falando aqui de diagnósticos da gestão municipal, que a gente pode apoiar a fazer com as nossas redes de consultores, estamos falando aqui de consultoria e proposição de revisão do próprio marco regulatório municipal que impacta sobre os pequenos negócios. Estamos falando sobre a capacitação do próprio empreendedor do local, ou seja, estamos falando de um conjunto amplo de atividades que o SEBRAE gostaria de compartilhar aqui com todos vocês, a disponibilidade e a convicção de que com essa parceria com a Alep e com as prefeituras, câmaras municipais e com as lideranças empresariais do lugar, nós certamente, deputado, daremos uma contribuição importante para que os pequenos negócios possam, na localidade, enfrentar o desafio de modernização, de ingresso numa nova realidade, de uma economia digital, que os pequenos negócios possam se entender melhor com esse novo mundo e estarem mais preparados para enfrentarem a concorrência dura de um mundo cada vez mais digital, onde o seu concorrente não está nem aqui, você não sabe, ele está na internet,
E a gente vai estar junto do pequeno negócio para apoiá-lo nesse esforço. É esse, de um modo geral, pessoal, o espírito que nos traz a essa parceria com a Alep e a parceria que nós já temos, inclusive, firmada, deputado, isso é outra informação aqui importante, com 45 municípios. O SEBRAE já tem hoje convênio com 45 municípios, convênio formalizado, não é promessa, é um instrumento que vincula SEBRAE e 45 municípios em torno desse esforço comum. E isso, deputado, com certeza, já é um dos efeitos colaterais dessa nossa parceria, já é um dos efeitos colaterais desse nosso programa Fala Pernambuco, que está facilitando bastante e abrindo portas para que o SEBRAE possa se conectar mais com as prefeituras e na medida da sua capacidade, apoiá-las no seu esforço de construir territórios mais empreendedores. É isso aí, pessoal. Uma boa tarde de trabalho a todo mundo, colocando o SEBRAE mais uma vez à disposição de todos. Aqui no nosso Agreste Setentrional, nós temos um escritório pilotado aí pela nossa querida Débora, que muitos de vocês conhecem. Eu digo sempre, Lívia e Débora trabalham bem pra caramba, vocês apertem as duas, façam valer o salário delas, o salário delas é extra-teto, tá certo? Então, pode forçar, porque aí se você apertar, as duas vão entregar, elas vão entregar resultado. Brincadeiras à parte, gente, boa tarde, bom trabalho para todos. Deputado, é com você a palavra. Obrigado, Francisco. Você sempre muito alegre, inspirador em suas palavras, né? Muito participativo. Muito obrigado, amigo, pela participação inicial. Dando início, vamos conceder a palavra a um grande amigo, um grande gestor, né? É o prefeito Edilson Tavares, do município de Toritama. À vontade, Edilson. Meu presidente, prazer extraordinário estarmos aqui participando desse evento tão bonito. Eu quero já aproveitar e parabenizar por essa escuta regional, principalmente pelo foco, né, no apoio aos pequenos negócios na retomada da economia, nesse pós-pandemia Covid-19. Na saudação, também dar aqui as boas-vindas aqui ao nosso amigo Francisco Saboia, nosso superintendente do SEBRAE, e a todos os demais participantes aqui que estão juntamente conosco. Eu fiquei observando e escutando atentamente aqui as palavras do nosso superintendente, quando ele falava sobre a importância dos pequenos negócios. E o Polo de Confecções de Pernambuco, presidente, na sua essência, é formado por pequenos negócios. Hoje nós temos aproximadamente 20 mil unidades produtivas de pequenos negócios, e aí, para nos atermos a números mais exatos, nós temos aproximadamente 10.700 empresas, e aí todas elas oficiais registradas, e aproximadamente aí 8, 9 mil empreendimentos complementares, ou aqueles chamados informais da economia. Mas são mais de 150 mil empregos diretos. 150 mil empregos diretos. Se levarmos na metodologia mais tradicional de termos 2 empregos indiretos para cada emprego direto, nós estamos falando aí de um contingente de quase 500.000 de pessoas empregadas na confecção aqui no nosso estado de Pernambuco. E aí isso faz com que nós tenhamos uma produção extraordinária. Nos aproximamos já, Chico, aí de quase 1 bilhão de peças produzidas no ano, um faturamento que já se ultrapassa 5 bilhões de reais no ano, alguns falam aí em algo próximo de 6 bilhões de faturamento, o que nos coloca disparado como a maior cadeia, né, produtiva da indústria de transformação do estado de Pernambuco. Essa é a força do pequeno negócio, que isolado, separado, é muito pouco, representa muito pouco, influi muito pouco, mas quando se condensa, como nós temos aqui no estado de Pernambuco, faz uma força monstruosa. E o que é melhor? Isso tem uma repercussão direta no município. O município de Toritama hoje é impactado diretamente pela força desses pequenos negócios na geração de emprego, geração de renda, na transformação mesmo de todo esse tecido no nosso município, o que faz com que nós precisamos olhar com muito carinho.
E aí eu vou falar agora como empresário que sou também, estamos prefeitos, mas estamos desde 1982 na confecção, ainda eu sou dono de lavanderia industrial, ainda trabalhamos ainda na parte de confecção, e nós temos os gargalos, aqueles gargalos, presidente, que já são conhecidos aqui do Polo de Confecções, e eu queria falar rapidamente sobre eles, que são os gargalos estruturais, para que a gente possa chegar depois nesses que eu acredito que a LEP quer se concentrar nas políticas públicas, nas medidas legais que possam ser colocadas também. Nós temos aqui uma falta d'água. Muitas vezes, quando eu leio as matérias nacionais que relatam-se ao nosso Polo de Confecções, eles ficam como que abismados, questionando por que nós temos uma força tão grande como essa e não temos água. Ainda o ano passado, perdemos uma empresa que viria aqui para a cidade de Toritama, porque nós não tínhamos a garantia de água, uma empresa de jeans, uma tecelagem. E precisamos resolver isso. Ah, prefeito, mas isso já vai se resolver, a doutora do Alto Capibaribe. Mas essa nossa esperança já vem de muitos anos, né? Mesmo essas mais recentes aí, 2019, 2020, 2021 e agora para 2022. Precisamos resolver isso. A questão da mobilidade, a própria conclusão aqui dessa travessia urbana, a BR-104, nós já passamos aí de mais de uma década com a obra parada, viadutos que não ligam a lugar nenhum, recursos públicos que foram como que alocados sem nenhum resultado. E isso são grandes gargalos, porque impactam diretamente nos pequenos negócios. Se não há como o nosso cliente chegar no nosso município, como que nós vamos vender? Muito difícil isso. Mesmo com essa digitalização, mesmo com esse comércio digital no dia de hoje, a questão da mobilidade e a questão do abastecimento de água são cruciais na sobrevivência do nosso polo. Mas aí há também aqueles pontos que eu acredito que a nossa querida LEP pode contribuir. Chico já fez aí menção em relação à questão tributária. Isso é consenso que nós precisamos de uma simplificação e de uma desoneração urgente para que a produção, e aí eu quero frisar, né, com todas as letras, a questão da produção possa ser vista com outro olhar. A geração de emprego no polo de confecções, na própria confecção, é algo extraordinário. Você vê pequenos negócios gerando 10, 20 empregos. Uma empresa pequena na confecção, uma pequena média empresa, gera mais de 100 empregos. Como eu falei aqui, são mais de 150 mil empregos diretos. Então, é preciso que haja uma simplificação, uma desoneração e um olhar mais atento. Eu queria aqui lembrar, Chico, que a própria cadeia Texto, se não me engano, a ABIT, ela fez uma propositura de nós termos um regime tributário competitivo para a confecção, que eles chamaram de RTCC. Era nós termos um regime específico para a nossa confecção. Para que aí, digamos, absurdos como esse que você falou agora, do simples, que a pessoa é onerado pelo fato de dizer que é uma pequena empresa, um pequeno confeccionista, pelo fato de termos muitas vezes exigências ambientais duríssimas, né, para que também o pequeno possa trabalhar, pelo fato do crédito, que muitas vezes as empresas maiores, aí eu falo os grandes players da confecção, aí os grandes magazines, que muitas vezes não conseguem comprar do pequeno, porque também a geração de crédito não acompanha para essas empresas. Então, são coisas relativamente simples, que eu tenho certeza que a nossa querida Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco pode contribuir enormemente para que nós tenhamos aqui em Pernambuco, e esse seria o meu desejo aí como empresário, eu estou falando até agora como empresário, vou botar a minha veia de prefeito aqui agora também, eu gostaria muito que o nosso querido Estado de Pernambuco tivesse o melhor ambiente de negócio para o setor de confecção. Que nós fôssemos, presidente, referência nacional. Que as pessoas em qualquer lugar do Brasil dissessem assim, olha, por que a gente não faz como Pernambuco? Acho que esse é o desejo para um Estado extraordinário como o nosso, com o desempenho que nós temos, com o nosso governador, que tem se mostrado também uma pessoa muito preocupada e atenta com esse polo de confecções, para que nós possamos dar esse salto que é necessário agora nesse pós-pandemia, de competitividade, qualidade e, principalmente, sustentabilidade nos nossos negócios. Agradeço a minha participação e nos colocamos à disposição, e, inclusive, já estamos aí conveniados aí com o Sebrae. O Sebrae é nosso parceiro desde sempre, viu, Chico? Pode contar com o Toritama, que a gente está aí na linha. Muito obrigado, presidente. Obrigado, prefeito Adilson. Satisfação, mais uma vez, rever estarmos juntos nesse momento, nessa reunião
pedindo agora permissão a vocês para dar uma palavrinha. Nós teremos em seguida a fala de Fernando Klima, né, que é gerente de ambiente de negócio do SEBRAE. Em seguida, teremos 4 representantes de cada setor, como foi escolhido pelo SEBRAE. Dizer, pessoal, da minha satisfação e, mais uma vez, estarmos aqui reunidos nessa quinta edição do projeto Fala Pernambuco, uma iniciativa muito importante e construtiva, desenvolvida em parceria pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e o SEBRAE, que vem promovendo escutas com gestores públicos e representantes dos setores produtivos de todas as regiões de Pernambuco, para que possamos, ao final desse processo, elaborarmos uma agenda de desenvolvimento para o nosso Estado, capaz de retomar e impulsionar o crescimento econômico de Pernambuco de modo sustentável e duradouro, agora e exatamente também depois do pós-pandemia, né? Portanto, as medidas legislativas que pretendemos apresentar e aprovar na Assembleia Legislativa de Pernambuco, bem como as políticas públicas que iremos propor ao governo do Estado, precisam ser construídas coletivamente e devem contemplar, sobretudo, as reais necessidades de quem mais produz e emprega aqui em Pernambuco, que são os pequenos negócios. Porém, achamos que a única forma de conseguirmos identificar, exatamente mapear de maneira correta e precisa as necessidades das variadas cadeiras produtivas de Pernambuco é ouvindo atentamente ao que os representantes desses setores e do povo de cada uma das regiões do nosso Estado têm a dizer, né? Exatamente aproximando cada vez mais esse poder legislativo de outras instituições públicas e privadas e, sobretudo, da sociedade pernambucana. Assim, nobres amigos, desta quinta edição do projeto, temos uma satisfação muito grande de promover esse diálogo, contemplando, nesse momento, a região do agreste setentrional do nosso Estado, região que produz cerca de 75% da produção têxtil de Pernambuco, a segunda maior do país e que comporta 19 cidades, entre as quais a cidade de Limoeiro, de Bom Jardim, de Toritama, Santa Cruz do Caparibe, e também não poderia deixar de citar a minha querida pequena cidade de Cumaru. Como muito bem falou o nosso amigo Francisco na sua fala inicial, Francisco Saboia, nós, senhoras e senhores, temos, desde que assumimos a presidência aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco, temos buscado cada vez mais aproximar a Assembleia Legislativa, isso com uma definição também dos 49 deputados e deputadas dessa casa e do corpo técnico, aproximar cada vez mais a Assembleia, a sociedade, as instituições e as entidades, e passamos a implantar alguns projetos, algumas ações, como o Alep dos municípios, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que identificávamos um município, ou a secretaria ali direcionava para uma escola, onde uma coordenadora selecionava os alunos, e ali o nosso corpo técnico ia levar o conhecimento daqueles alunos, o funcionamento da Assembleia Legislativa, o nosso trabalho, as nossas atribuições,
o nosso papel, as conquistas do povo pernambucano que nascem aqui na casa através das leis que são propostas pelos deputados e deputadas, né? E também os mecanismos de acesso para que a população local pudesse saber como acessar a Assembleia, para dar suas sugestões, suas ideias, fazer suas críticas construtivas. Alguns outros projetos que foram pensados pela Assembleia e foram colocados em prática, como, por exemplo, o Está na Lei, um aplicativo que a gente pode, de forma muito prática, baixar no celular e ali a população ter um acesso com um linguajar muito mais fácil e mais prático das leis sobre diversos temas, como defesa do consumidor, como direito da mulher, direito da criança e do adolescente, da pessoa idosa, do deficiente, além de outros projetos em parceria com um projeto em parceria com o Tribunal de Justiça, que aqui abrigamos alguns jovens para estagiar, para serem qualificados e depois serem inseridos no mercado de trabalho, mas que são jovens que se encontram em abrigos, que não têm família, que, infelizmente, aos 18 anos de idade, né, tem que sair dos abrigos. O projeto que foi denominado o Alep Acolhe, e essa acolhida desses jovens, em parceria com o Tribunal de Justiça, nos rendeu o Prêmio Nacional de todas as assembleias no último ano, antes da pandemia, além de uma parceria de tantas outras que posso citar com a Universidade Federal de Pernambuco, que estamos, através da nossa Escola do Legislativo, realizando um curso de desenvolvimento de lideranças em todo o setor, né, em toda a profissão. Aqueles que participam dela têm o sonho de ser líder de um segmento. Sabemos que, para ser líder, é necessário ter o conhecimento, e a Assembleia tem levado esse curso através de professores, mestres e doutores da Universidade Federal de Pernambuco. Ou seja, qualificando também, levando curso para as câmaras de vereadores, qualificando os funcionários das câmaras para que possa, junto aos vereadores, prestar um serviço de qualidade à nossa população. Enfim, diante de vários projetos, parcerias e programas, isso tudo é fruto, prefeito Edilson e demais colegas que participam dessa reunião, dessa iniciativa que nós tivemos de sair das quatro paredes da Assembleia e ir ao encontro das instituições, das entidades da sociedade civil organizada, da população, e toda vez que assim o fazemos, nos gera uma ideia, uma sugestão, uma parceria, não é? E demandas também, por que não dizer? Essa que nós aqui estamos hoje participando foi uma ideia que surgiu junto ao SEBRAE e que está sendo colocada em prática, que, inclusive, já antes da sua conclusão, já visitamos lá o comandante do Corpo de Bombeiros, mostrando a necessidade, né, de ampliar esse prazo da validade, né, da autorização que é dada pelo Corpo de Bombeiros, tendo um facilitador, buscando desburocratizar, não é, a abertura de empresas. Já levamos isso também ao conhecimento do governador Paulo Câmara e de alguns secretários seus, como também nessas visitas que nós tivemos hoje, tivemos finalmente, para concluir a minha fala, uma reunião onde conseguimos reunir, através dessa forma remota de videoconferência, o presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Cerqueira, o procurador-geral de Justiça, Paulo Augusto, chefe da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar, representantes do DETRAN, e mais outros participantes, onde saímos com encaminhamento para, na próxima semana, definirmos algumas regras, porque, ao visitarmos os batalhões da Polícia Militar, nos municípios e as delegacias, encontramos
um número enorme de veículos ali jogados, de carros, de caminhões, de motos, tudo jogada, para que se dê um destino àquilo que foi apreendido por alguma irregularidade, produto de algum delito criminoso, que possa se ver aqueles que possa servir algumas instituições, como o Conselho Tutelar ou tantos outros, ou que seja leiloado para que o proprietário, ali no dia que terminar sua causa, se tiver o direito de ter seu patrimônio garantido. Isso vai ser encaminhado e vai ser concluído. Ou seja, com isso quero dizer, finalmente, que estamos visitando os municípios, nos aproximando, e tudo isso tem gerado alguma demanda, tem gerado volto a dizer, alguma ideia de projeto ou de sugestão. E esse projeto, Fala Pernambuco, é um projeto que tem nos deixado muito felizes, porque, com certeza, já enxergamos, como Francisco Saboia já disse aí, dos avanços, né, fruto dessas reuniões, e, com certeza, ao concluir, teremos grandes avanços, tanto de forma de infraestrutura, mas também de avanço para desburocratizar, para facilitar a vida de quem tem e que quer gerar emprego e renda. E esse é o objetivo de todos nós que fazemos a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é a casa de todas e todos os pernambucanos. Finalmente, agradecendo sinceramente a presença de todos e a oportunidade de estar aqui junto com vocês, ao ponto que passamos já a conceder a palavra ao representante do setor do comércio e serviço, a senhora psicóloga Maria Lúcia do Nascimento. Ou seja, antes dela, uma palavra rápida de Fernando Clímaco aí, falando em nome do SEBRAE. Pois não, Boa tarde, presidente Heriberto. Boa tarde a todos e todas. A minha fala é realmente bem rápida, apenas para dar uma contextualizada, explicar para os presentes um pouco da metodologia desse trabalho, né, que nós vamos fazendo. Hoje é a reunião de culminância de mais ou menos 2 semanas de trabalho, onde são feitas pelo SEBRAE com apoio de consultores especializados em desenvolvimento territorial, em articulação, em estruturação de governança para o desenvolvimento, e a gente faz uma escuta com empresários, né, com apoio aí fundamental da unidade das nossas gerências regionais, né, que fazem indicação dos empresários, de lideranças do mundo produtivo de cada região, e a gente mobiliza essas lideranças através de reuniões prévias, que são realizadas com o setor do comércio, da indústria, do agronegócio, do turismo, enfim, dos setores produtivos mais relevantes de cada região. Nessas reuniões prévias, os próprios empresários levantam os gargalos, as necessidades, as demandas prioritárias. E esse trabalho é reunido num relatório prévio, né, que é encaminhado para a gente, fechado, né, estruturado com a nossa unidade regional lá na ponta, as nossas gerências do SEBRAE, e o trabalho dos consultores também que o SEBRAE coloca para estruturar esse trabalho. E esse relatório serve de base para a apresentação que nós vamos assistir agora, né, pelos próprios representantes de cada setor, que o presidente Heriberto vai anunciar, né, e eles representam exatamente essa primeira escuta, esse primeiro momento nas reuniões prévias, onde os empresários diretamente trazem quais são as demandas que eles acham relevantes trazer para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Durante toda a reunião, o chat do nosso encontro está aberto, e se outras pessoas sentirem necessidade, podem trazer outras sugestões, que a gente também vai ler todo esse material, reunir com o relatório inicial, mas para a gente deixar o trabalho mais produtivo, em consonância e combinado com a própria Assembleia, a gente resolveu fazer essas reuniões prévias para cada encontro, porque a gente já chega aqui com um relatório já mais estruturado, que ajuda a alavancar, né, a produtividade, né, a assertividade desses encontros. Então, é apenas para dar essa percepção geral de como a gente está trabalhando e desejar aí, na sequência, uma ótima apresentação
para os representantes dos setores aí do Agreste Setentrional. Obrigado, presidente. Obrigado, Fernando. Agora sim, passamos a palavra à senhora Maria Lúcia do Nascimento. Olá, boa tarde. Cumprimento ao superintendente do SEBRAE, Francisco Saboia, ao presidente da Assembleia Legislativa, o senhor Heriberto Medeiros. Muito prazer estar aqui, tendo a oportunidade de conhecê-lo. E ao gerente de ambientes de negócios do SEBRAE, e a toda a equipe do SEBRAE que se encontra nesse momento aqui dando suporte, e a todos e todas que representam, que vão representar, estarão representando aqui os pequenos negócios do nosso estado. Nós temos alguns tópicos que estão sendo apresentados aí na tela compartilhada, e vai ter alguns tópicos que eu vou estar como representante de comércio e serviços dessas 19 cidades que compõem o nosso Agreste Setentrional. Inclusive, é uma responsabilidade muito grande trazer essas demandas dessa região, né, de 19 cidades, e, de repente, a gente talvez nem esteja contemplando a especificidade de cada uma delas, mas esse canal que está sendo aberto e com essa assessoria, essa contribuição do SEBRAE na região, a gente pode ir alcançando mais e mais as especificidades desses municípios. Então, um primeiro ponto que foi levantado durante os encontros com o SEBRAE foi relacionado ao fomento aos negócios. O que a gente propôs, se garantir recursos para programas de capacitação de mão de obra nas diversas áreas do setor de comércio e serviços. Um outro ponto, destinar recursos para programas de inovação e serviços para que sejam vencidas as barreiras impostas à introdução de ferramentas tecnológicas, auxiliando os empreendedores a enfrentar dificuldades nesse novo cenário econômico. Fomentar programas de incubação às novas empresas da região. Também desburocratizar a abertura de novos empreendimentos no Agreste Setentrional. Atuar junto aos órgãos responsáveis pela garantia do abastecimento de insumos para a produção de tecidos, linhas, malhas, material de construção que prejudicam as atividades comerciais, artesanais e industriais. Isso foi algo citado que, mesmo embora tenha sofrido, esse é um sofrimento que se passou pelo país em razão da pandemia, mas é algo que é preciso a gente ver como sendo um ponto de preocupação, de busca de soluções, porque tem levado ao ponto seguinte, que é aumento abusivo dos preços de produtos, né, motivados pela questão da pandemia. Então, isso a gente tem essa elevação e nós precisamos estar acompanhando se, à medida que for normalizando, se isso vai, então, for normalizando em razão do crescimento da quantidade de pessoas vacinadas, né? Então, as coisas devem tender a se normalizar também nos preços. E mais um outro ponto nesse item fomento aos negócios é articular incentivos
para o turismo de negócios e compras da região, focando no setor da confecção, para que os grandes empreendimentos, a exemplo do Moda Center, né, que aqui em Santa Cruz é enorme, é um empreendimento de muito valor que foi investido ali e que são várias as cidades do nosso estado que vêm para esse espaço fazer a comercialização dos seus produtos, né, e funciona apenas praticamente 2 dias no seu naquela sua capacidade que tem de exposição e comercialização dos produtos. Então, para que possa ter maior movimentação, justificando o funcionamento diário destes empreendimentos e gerando mais emprego e movimentação financeira. No ponto de tributação, esse outro item, tributação, mais uma vez, é colocado a questão de revisão das altas cargas tributárias, né, que incidem sobre as empresas e que isso faz com que gere um entrave no crescimento. No item 3, que é a infraestrutura, nós colocamos que é muito importante, necessário, é urgente, já passou, inclusive, né, já estamos atrasados demais na articulação para finalizar a duplicação da rodovia BR-104, bem como também a melhoria do acesso ao polo de confecções, das estradas de acesso ao polo de confecções. O fluxo de pessoas para a nossa região, para essa região toda do polo, é muito grande e forma-se gargalos em razão de faltar essa complementariedade da duplicação. Um trecho pequeno, mas que faz toda uma diferença, que leva a um congestionamento onde se passa, no mínimo, 1 hora preso nesse trecho que falta a duplicação. Mas também temos outras cidades da nossa região que sofrem com a falta de duplicação. Então, para garantir recursos a duplicação dessas estradas estaduais, como, por exemplo, a PE 50, que liga Limoeiro a Carpina. Também a PE 90, que é o trecho que liga Limoeiro à Vitória de Santo Antão. Então, se faz necessário garantir recursos para melhorar essa estrutura, a estruturação também do aeroporto de Caruaru, que é um importante modal para escoamento da produção e também no atendimento ao transporte de passageiros para a região do Agreste de Pernambuco. No item segurança pública, foi focado a necessidade de garantir recursos para a ampliação mais efetiva da segurança nas estradas, a fim de evitar os constantes assaltos a comerciantes que frequentam o polo de confecções, principalmente nos dias de feira. A gente sabe dessa dificuldade do Estado em melhorar a questão de segurança em Pernambuco em várias situações, né? Então, a nossa economia sofre muito quando chega a época de maior pique de vendas. Então, acontecem, quando estamos esperando para ter uma implementação, um reforço na economia, né, onde acontece o maior número de vendas, que dá uma tranquilidade quando chega a época de baixa de vendas, né? Você faz uma reserva, aí o que é que acontece? Esses assaltos, essas barreiras que desmotivam a chegada, a vinda dos clientes. À medida que isso acontece, cria-se essa barreira, esse medo de vir para as cidades, para a nossa região. Então, são tantas as tecnologias, né, que nós já temos, que podemos ver como é que se faz uso delas para
modernizar, capacitar, aparelhar as polícias do Estado para garantir mais essa segurança e os nossos negócios, a sobrevivência dos negócios. E, por último, o investimento em estudos e pesquisas, para garantir isso, a garantir investimentos em estudos e pesquisas para, assim, identificar as vocações econômicas das regiões, motivando investimentos privados através de programas direcionados à melhoria do ambiente de negócios e investimentos da economia da região. Nós temos... são 19 cidades, né? Então, claro que cada uma, ou um bloco, né, no entorno delas, tem algo típico, algo da vocação na economia daquele município, daquela região. Então, é muito importante esse investimento nesses estudos e pesquisas, para que a gente não gire somente a nossa região, que a sua força básica praticamente seja a área de produção e comercialização de roupas e o que está ligado a elas. Então, temos os artesanatos da região, que podemos fazer parcerias. As cidades que têm um artesanato ligado à tecelagem, aos tecidos, então a gente pode ver aí articulações com a indústria de confecções, que aí forneceria, e seria até algo que ambientalmente estaria contribuindo para a nossa região ficar mais limpa, né, enquanto economia sustentável, certo? Então, isso é algo que eu, nesses encontros, nessas conversas, nesse diálogo com o SEBRAE e nessa visão de conjunto, né, da economia da região, estava pensando como é que a gente pode também fazer essas parcerias para favorecer essa área de comércio da região. Eu fiz um pequeno registro de serviços que tem na região e que é importante termos esse olhar, porque é muito forte a indústria de confecção e a comercialização desses artigos, né? Mas como a gente está numa região que engloba várias outras áreas de comércio, né, como são e serviços, como são as oficinas mecânicas, as estamparias, salão de beleza, que, diga-se de passagem, é um setor que o SEBRAE, junto com CDL, associações, tem investido no incentivo para regulamentação em termos de formalidade desses serviços, certo? Salão de estética, artesanato, as escolas de educação básica, empresas de eventos que sofreram muito, assim como restaurantes, durante essa pandemia, hotéis, comércio de aviamentos. Então, eu cito eles para a gente ficar lembrado, eles saberem que estamos atentos também, trazendo para o nosso presidente da Assembleia Legislativa, para que tenhamos esse olhar sobre a sustentabilidade desses negócios, considerando toda essa crise que a gente tem vivenciado com a pandemia, né? Então, mais a gente vai estar ouvindo as outras complementações dos outros setores. Agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, levando a nossa realidade, a realidade dos nossos municípios, tá? E que realmente a gente possa, juntos, estar construindo essa força na economia do nosso Estado, principalmente os pequenos e microempreendedores da região, que, como foi dito aí, são os setores que mais empregam no nosso país, né? Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Maria Lúcia.
que é aqui representante da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, sócia-diretora da Sancara, integrante da diretoria da Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe e da Moda Center, como também diretora adjunta do Instituto Alberto Stein. Agradecemos a participação e passamos a palavra ao representante do setor da agropecuária, da cidade de Taquaritinga do Norte, mestre em planejamento regional e urbano e em administração pública, também diretor da Iaguara e fundador da Associação de Cafeicultura de Taquaritinga do Norte, consultor da DEDPE e FIDEM. Portanto, com a palavra ao próximo palestrante. Boa tarde. Agradeço essa oportunidade de falar com vocês. Como a nossa representante da área de serviços falou, nós temos 19 municípios. É muito difícil de representar todas as reclamações, sugestões de cada um desses municípios. E eu vou sintetizar certas coisas estratégicas, em vez de enumerar item por item. Vocês podem ler enquanto eu estou falando, mas o que é importante que eu vejo aqui, que às vezes a gente não destaca a importância do governo, a parte legislativa. Às vezes a gente olha para principalmente o executivo para soluções. Mas eu vejo essa oportunidade muito interessante porque a força catalítica para mudança, para inovação, para estratégia política, realmente está nas mãos do legislativo, né? Então, eu agradeço essa oportunidade. E que eu acho importante talvez, se o pessoal na área legislativa pode iniciar, através desse programa de desenvolvimento, essa agenda de desenvolvimento, com autoavaliação de arquitetura institucional do Estado. Por que eu digo isso? Quando você olha agroindústria, ela é linkado ao meio ambiente. Sem um meio ambiente saudável, sem um ecossistema saudável, a agricultura não tem futuro. E nesse geração de oportunidades, é muito importante a gente entender que qualquer pessoa na área da agricultura tem que administrar complexidade. Mas é uma complexidade que, muitas vezes, não é só o encontro com o clima, com a cultura, mas com as instituições. Eu vou notar 9 com quem nós temos que trabalhar e que merecem uma autoavaliação se hoje em dia as instituições, a arquitetura institucional está apropriado para nossos tempos. Nós temos o secretário de Agricultura e Reforma Agrária, tem a ADAGRO, tem a IPA, tem a secretária de Meio Ambiente, tem a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, tem a Compesa, tem o Bombeiros, tem o CPRH, tem o DR, tem a Polícia Rodoviária, né? E você disse, olha, por exemplo, Compesa, nós temos falta de água. Temos casas que não recebem água, mas recebem a conta no fim do mês para saneamento. Essa é uma anômalia. Por que isso? Nós temos no IPTU uma parte desse dinheiro que vai para bombeiros, mas o bombeiro não é presente aqui. Como o nosso pessoal já falou, nós temos estradas estaduais
que o DER não está fazendo alguma manutenção nem investimento. Mas o IPVA, o Estado está arrecadando mais do que R$1 bilhão. E nós temos 2 lugares, um de vertentes para Toritama, outro antes do que a entrada do Limoeiro, onde a polícia rodoviária para pessoas, geralmente, semanalmente, para ver se pagou o IPVA. Então, qual é a posição das instituições? Qual é a avaliação de que eles realmente estão fazendo para a área agroindustrial, né? O que pode fazer melhor? Qual é o nível de presença de cada uma dessas instituições? Em geral, nós somos filhos abandonados. Nós não sentimos a presença de DER, a gente não sente a presença do meio ambiente, a gente não sente a presença do Compesa, a gente não sente a presença dos bombeiros, só na hora de fiscalização ou na questão de pagar impostos. Então, o Estado está sendo um papel de confisco e não de fomento. Então, eu acho esse um problema estratégico político para a Assembleia Geral. Como é que vai estruturar para as nossas instituições não só ser presente, mas ser eficaz e ajuda o agricultor? Deixa eu dar uns exemplos específicos. O Banco Nordeste, o Banco Brasil, tem um crédito rural, vários programas muito inovadores. Mas eles exigem, para você receber crédito, de formular um proposto. Quem é que faz isso? É IPA. Mas o IPA não tem recursos para responder à demanda. IPA não tem pessoas capacitadas para ajudar o pequeno produtor a entrar e receber crédito rural, que é muito bom, muito vantajoso. Então, tem que verificar por que isso. Porque dentro do sistema institucional, você não tem apoio de uma coisa tão importante, onde tem recursos. O BNB tem recursos. O Banco do Brasil tem recursos. Eu falei com um gerente hoje do Banco do Brasil, disse que falta apoio a pequeno produtor para desenvolver as propostas. Você tem outra coisa que a gente chama cadeira produtiva, que é o ABC. Geralmente, pessoas olham para a agroindústria como produção, mas o cadeira produtiva é produção, processamento e levando as coisas para o mercado. Hoje em dia, o mercado é muito mais sofisticado. Não é só a feira livre, é supermercados, é padaria, é delicatessen. E para entrar nisso, você tem que ter certificações. Uma das certificações muito importante para o pequeno produtor aqui na nossa região é um tal do selo ARTE. Geralmente, as grandes indústrias têm o CIP do governo federal. O selo ARTE é emitido pelo Estado, mas em colaboração com o IPA. Então, o selo ARTE precisa ajudar o pequeno produtor a entender que a gente chama boas práticas de fabricação e boas práticas agrícolas. Esses são os critérios em que pessoas têm que ser avaliadas para emitir o selo ARTE. E dentro disso, outra coisa muito importante para o pessoal da Assembleia Legislativa é olhar o papel de que você chama responsável técnico. O nosso país tem sindicatos múltiplos, tudo tem sindicato de cria, tem sindicato de veterinário, tem sindicato de todo mundo, né? Então, o responsável técnico é uma questão, geralmente, através de sindicatos de veterinários, que para você ser aprovado, você tem que contratar um responsável técnico, que às vezes é 3 mil, 4 mil por mês. O pequeno produtor não aguenta isso. Então, tem que procurar uma maneira de socializar isso, ou talvez
cada município tem um responsável técnico. A última coisa que eu gostaria de alertar a Assembleia é a questão de crédito carbono. A nossa região, quando você olha essa região de Agreste, para mim é semelhante à Toscana de Itália. É um dos lugares mais bonitos do nosso estado. É agrícola e tem uma rede de cidades pequenas, comunidades, cada um que tem uma identidade, e geralmente é minifundiário, não precisa reforma agrária de latifundiários, e esse é propício para ser a base, a plataforma para a questão de crédito carbono. E o que é isso? Como hoje em dia, com as Nações Unidas e o Acordo de Paris, o pessoal que está poluindo pode comprar créditos carbonos. E se nós podíamos fazer um grande programa de florestamento, um grande programa de certificação de sequestro de carbono, que é uma coisa técnica, né? Igual você tira a carteira de identidade, o nascimento, a carteira de motorista, você pode tirar uma carteira provando que você é certificado como uma área que sequestra carbono. Esse pode ser muito grande recursos para o Estado, principalmente para a área agreste. Então, eu acredito que vocês podem olhar cada um dos nossos 5 áreas e ler, todo mundo sabe ler, mas eu queria fazer um foco na necessidade de autoavaliação. Eu não tenho todas essas soluções, nem nossos parceiros têm as soluções para criar uma arquitetura institucional que está mais presente e mais eficaz, e dentro de e outra está coordenando. Nós temos que ter uma melhor coordenação do meio ambiente, dos recursos hídricos e da área agricultura, e recursos para isso. E, infelizmente, o sentido é que os recursos impostos nossos, eles entram num buraco preto. Como é que você levanta 1 bi em EPVA e a gente não tem manutenção de nossas estradas? Agradeço essa oportunidade e você pode contar com vários grupos aqui no Agreste de apoio para essa nova agenda de desenvolvimento, mas eu acredito que nós temos que ter mudanças institucionais. A gente pode pedir dinheiro, pode pedir recursos, mas se não há modificações institucionais com a presença dentro do terra, nada vai para frente. Vai ser muito conversa e pouco ação. Obrigado, senhor David. E, nesse momento, concedemos a palavra ao representante do setor do turismo e economia criativa, senhor José Aloísio, da cidade de Taquaritinga do Norte. Atualmente exerce o cargo de secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico daquele município. Com a palavra, Aloísio. Boa tarde a todos. Eu sou aqui de Taquaritinga, assim como o seu Davi, e é sempre uma aula ouvi-lo. Sabe, é um jovem que tem muito a contribuir para toda a nossa região. Boa tarde, presidente Heriberto. É uma satisfação enorme estarmos partilhando essa tarde, né, conversando sobre o nosso Agreste. Boa tarde, Chico Saboia, presidente do SEBRAE. Nosso prefeito vizinho, Edilson Tavares, uma boa tarde. Débora Florencio, que nos aguenta lá no SEBRAE em Caruaru, a gente sempre aperreando ela. Jaime, Fernando, saudades, Fernando, um abraço. Eu fiquei para falar sobre turismo e economia criativa. Assim, tanto como Lúcia, como o seu Davi já falou, né, somos 19 cidades,
é difícil a gente condenar tudo, né? A gente englobar todas as dificuldades e todos os gargalos das nossas cidades. Mas na nossa reunião prévia, nós buscamos o máximo ter um olhar 360 graus e, no máximo, a gente enxergar o que mais a gente necessitava, assim, mais urgente. Né? A gente inicia por infraestrutura, né? Turismo, assim como indústria, assim como agropecuária, assim como comércio, necessita essencialmente de acessibilidade. Né? As pessoas precisam transitar e precisam transitar a contento. Né? E a gente tem alguns exemplos que a PR-130 mesmo, que liga a BR-104 ao município de Vertentes, né? Liga a 104 à PR-90, é uma estrada de 45 anos e, infelizmente, ela já deu o que tinha de dar. É uma realidade que eu vejo e passo por ela diariamente, quando vou trabalhar. E, assim, nos últimos 4 anos, a gente já teve mais de 10 operações de tapa-buraco nessa estrada. E não passa 60 dias, todos os buracos estão abertos de novo. Então, ao nosso ver, o governo do estado está jogando dinheiro no ralo. Né? Essa estrada ela precisa urgentemente de uma solução definitiva. Haja visto que o tapa-buraco é um paliativo. Então, a gente precisa de recapeamento dessa estrada, a gente precisa de melhorias na sinalização vertical, horizontal, de capinação nas suas margens, melhoria nos acostamentos, né? Não só a 130, mas também a própria PR-90, do trecho Toritama-Carpina, uma estrada que está carente, uma estrada de grande fluxo, né? As nossas estradas aqui por as cidades, como o senhor Davi disse, serem muito próximas, a circulação entre pessoas nessas cidades se dá com muita frequência. Então, as estradas são bastante usadas. E o fato delas não estarem bem preservadas contribui e muito para dificultar as nossas vidas e a vida dos turistas que vêm à nossa região, assim como a PS-160, né, do trecho de Santa Cruz de Caparibe a Jataúba, que também um grande número de acidentes por falta de manutenção e por falta de um melhor cuidado por parte do governo do estado. A gente sabe que não é propriamente uma responsabilidade da Assembleia, mas a gente entende que o presidente Heriberto pode fazer uma gestão junto ao Executivo para que olhe com mais carinho para as estradas, não só do Agreste Setentrional, não só dos agrestes, mas para as estradas do estado de Pernambuco, né, que todos nós viajamos e vemos como está a situação dessas estradas. Né? Outro ponto aqui que nós discutimos na nossa reunião prévia é a questão do asfaltamento da PE-187, né? A PE que liga Santa Cruz de Capibaribe à cidade de Barra de São Miguel, no estado vizinho de Jataúba. Nessa cidade, ela também passa pelo Pará, onde tem a Serra do Pará, um destino turístico em franca ascensão, né, que foi descoberto, está sendo descoberto pelo turismo há pouco tempo, e a falta de um bom acesso, né, a falta de uma boa estrada, obviamente, que atrasa e dificulta a vida de quem quer ir à Serra do Pará. Né, lá na Vila do Pará está se construindo 3 pousadas, né, assim, simultaneamente. Os restaurantes da vila, do vilarejo, né, aos domingos superlotam. Quer dizer, turismo é circulação de pessoas e é, sobretudo, circulação de recursos, circulação de dinheiro naquela comunidade que até então sobrevivia e vivia de ou agricultura ou da confecção, pelo fato de estar aqui dentro do nosso polo. Né? A gente também pede aqui, nas demandas do turismo e economia criativa, a implantação de sinalização turística nas nossas cidades. Né? Eu, recentemente, aqui em Taquaritinga, a gente circulou uma pesquisa onde o principal problema encontrado pelos visitantes de Taquaritinga é justamente a falta de uma sinalização turística. Né? A gente sabe que é algo
e requer um volume financeiro relativamente considerável, e a cidade ela não tem perna para assumir essa empregada sozinha. Então, a gente pede muito que as instituições olhem com carinho para essa questão e que a gente tente viabilizar o mais rápido possível uma boa sinalização turística, né, para as cidades que compõem a nossa região. E, por fim, como já falado por Lúcia, como já falado por seu Davi, a questão hídrica na nossa região, como falado pelo prefeito Adilson Tavares, que perdeu uma empresa de se instalar na cidade dele, Toritama, por falta de uma oferta permanente e por segurança de água, né? Aqui a gente precisa que tenhamos água de fato, né? A gente entende que o tempo da política é um tempo diferente, né, dos outros tempos, mas os empreendimentos, né, os hotéis, os restaurantes, as fábricas, elas nem sempre podem esperar o tempo da política, né? A gente sabe que existem várias adutoras em construção, em implementação, mas para a ponta final, o que interessa de fato é a água na torneira, né? Pouco importa se tem 10 adutoras em andamento, né? O que o usuário mais sente falta é na hora que ele abre a torneira e não cai uma gota d'água, né? As adutoras que estão em andamento, para ele, não tem muita importância. Na parte de infraestrutura, né, no nosso setor, foi isso que a gente tentou resumir e englobar. Em legislação, a gente pede que seja priorizado, por parte da Alep, a aprovação do PL 2237, né, que versa sobre o turismo rural. Aqui em Itaquaritinga, na nossa região, a gente carece muito de uma regulamentação, haja visto que o nosso turismo, como bem falou Jaime, como bem falou Chico, né, com a retomada pós-pandemia, as pessoas estão buscando atividade ao ar livre, a atividade que não gere tanta aglomeração. E aqui em Itaquaritinga, como em Brejo da Madre de Deus, como na própria Serra do Pará, o turismo ao ar livre é ecoturismo de fato. Eu sempre converso com o seu Davi e a gente chegou ao entendimento que turismo, meio ambiente e agrologia caminham juntos. São irmãos siameses e têm que ser pensados em conjunto. E é assim que a gente imagina e tenta desenvolver, tenta trabalhar. Então, a gente pede o empenho, né, do presidente Heriberto para que esse PL seja votado e aprovado. Por fim, na parte de legislação, a gente entende o Pacto Federativo, né? A gente sabe que a Assembleia Legislativa ela não tem ingerência alguma nas câmaras municipais e nos municípios. Mas a gente pede que a Assembleia faça uma articulação e uma gestão com as prefeituras, com os municípios e com as câmaras municipais, no sentido que sejam criadas leis que regulamentem a atividade turística dos municípios, né? Que seja colocado nas suas loas recurso para o turismo. E mais do que isso, né? Que não seja apenas uma rúbrica orçamentária, mas para que os prefeitos, de fato, coloquem dinheiro no turismo. Porque a gente sabe, como tudo na vida, Edilson, novamente, como empresário que Edilson sabe que quanto mais dinheiro se põe em algo, mais dinheiro retornará para esse empreendimento, esse negócio ou essa cidade. Então, repito, né, a gente entende o Pacto Federativo, mas a gente pede que o presidente, que a Assembleia, faça uma gestão junto aos municípios para que possa contemplar na LOA e que não seja apenas uma rúbrica orçamentária, mas que haja dinheiro, de fato, para o setor turístico. No meio ambiente, como eu já falei anteriormente, a gente entende que turismo e meio ambiente caminham juntos, né? Sem um não haverá o outro, e principalmente o turismo, né? Porque o turista, quando ele vem a um destino, ele quer ver a natureza preservada, né? Ele quer ver a mata virgem, ele quer ver tudo limpo, né? Então, a gente pede que seja realizada os pagamentos, né, dos serviços ambientais, conforme preconiza
a Lei 14.119, contribuindo dessa forma que tenha dinheiro para preservar as áreas de proteção e as reservas ambientais, né? Infelizmente, tudo custa dinheiro e tudo requer financiamento. E fomento a atividade turística e cultural, né? Aqui foi uma demanda do nosso grupo e um centro de artesanato no Agreste Setentrional. Né? A gente tem um centro de artesanato lá em Bezerros, nós temos Caruaru, que é um grande centro de artesanato no Agreste Central, mas falta algo aqui no Agreste Setentrional, algo que seja um atrativo a mais. E um meio a mais, os artesãos e artesãs da região comercializarem seus produtos e um ponto a mais de visitação dos turistas que vêm à nossa região. Né? A gente pede também que seja destinado o recurso para o desenvolvimento do turismo rural, né? Com melhoria nos acessos, nas estradas vicinais. Né? Aqui em Taquaritinga, a gente tem um turismo ligado ao café. Em Surubim, a gente pode implementar o turismo ligado à questão do caju. Né? E tudo isso requer de investimento, não necessariamente apenas investimento financeiro, mas investimento de empenho, investimento de divulgação, né? Um investimento institucional, de fato, por o peso das instituições em cima disso para alavancar esse turismo. Né? A gente também pede aqui que seja aportado recurso para a gente fortalecer a Serra do Pará. Né? Como eu disse, é um destino turístico que foi recentemente descoberto pela população turística. Né? Semanalmente, a Serra do Pará vem recebendo centenas de pessoas, onde vai ver o sítio arqueológico que lá tem, onde vai desfrutar do rapel que lá tem, onde vai fazer a trilha subindo a própria Serra do Pará. Então, a gente pede que seja aportado o recurso para que a gente possa fortalecer esse destino que está em franca implementação. Né? A gente também pede que seja destinado recurso para apoiar as identidades culturais do interior do Estado, né? Como museus ou algum centro que preserve a memória. Né? Por exemplo, aqui na cidade vizinha de Surubim, nós temos duas figuras nacionais que são surubinenses, né? Que é Chacrinha e Capiba. Né? E a gente carece que o Estado fortaleça e preserve essas figuras, né? Que são, sobretudo, pernambucanos, né? De grande valor cultural para o nosso Estado. Não só para a cidade de Surubim, não só para o Agreste Setentrional, mas para o nosso Estado todinho. No tópico 4.5, a gente pede que seja criado uma forma de ter um diálogo permanente entre os municípios, entre as cadeias produtivas e a Assembleia Legislativa. Né? Como bem falou o seu Davi, às vezes, aqui no Brasil, a gente tem por hábito de focar apenas no poder executivo, né? Jogar toda a responsabilidade, todas as cobranças e todos os agradecimentos ao poder executivo. Mas o poder legislativo ele tem uma enorme importância. O poder legislativo é o poder que representa o povo, né? Dado a sua proporcionalidade. Então, a gente pede, presidente Heriberto, que seja criado um canal de diálogo permanente entre nós, que estamos na ponta de cá, com a ALEP, com a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Por fim, a gente carece e necessita, né, que é uma reclamação constante dos turistas, guias e condutores de turismo capacitados. Né? Aqui em Taquaritinga mesmo eu sofro com isso, tenho certeza que em Santa Cruz o prefeito Fábio sofre, o prefeito Edilson sofre também com a falta de condutores de turismo que estejam capacitados a atender, e não só atender, a bem atender ao turista, aquele que nos visita. E a gente pede, eu encerrando minha fala, que seja destinado recurso, de alguma forma, não sei se por emenda parlamentar, mas que seja capacitada toda a mão de obra que envolve o setor de turismo. Né? Eu digo aqui, quando eu converso com o trade local, que diferentemente de produto, que quando a pessoa compra uma camisa e essa camisa vem com algum defeito ou vem mal feita, o cliente ele vai lá e troca o produto e recebe uma camisa nova. Turismo é serviço, não há possibilidade de trocar o serviço.
Então, quando ele é mal atendido, quando ele não é satisfatoriamente atendido, ele vai embora de nossa cidade, ele vai embora de nossa região com uma má impressão. Então, a gente entende que um ciclo permanente de capacitação do trade turístico, desse serviço turístico, é de suma importância. Isso foram as demandas, né, de turismo e economia criativa aqui do Agreste Setentrional. A gente torce para que tudo dê certo e que o máximo de coisas possíveis aqui colocadas saiam do papel. Eu agradeço a paciência de todos e reforço novamente um abraço aos que nos ouviram. Obrigado. Muito obrigado a Luiz, né, dentre as suas colocações, tenho certeza que esse é o nosso objetivo, de buscarmos cada vez mais avançar nesse canal, nessa aproximação, nesse canal de comunicação, né, que a Assembleia tem avançado por decisão dos 49 deputados e deputadas para que possamos dar continuidade a uma união, né, entre as entidades, as instituições, a sociedade civil organizada, para que possamos cada vez mais trazer dias melhores para a população pernambucana, naquilo que tiver no nosso alcance aqui na Assembleia, de intermediar, de aproximar, de ajustar, de construir pontes, de levar as reivindicações, né, e buscar as soluções. Com certeza é um objetivo comum de todos nós. Tenho certeza que esse debate esse encontro tem sido salutar para esses avanços, viu? Agora temos o último inscrito, né, dessa reunião, que é o empresário Josivan. Josivan é da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, faz parte da diretoria do Moda Center e atualmente está na presidência da Associação Empresarial da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Portanto, com a palavra, Josivan. Primeiramente, uma boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos aí, em nome do nosso presidente, Heriberto Medeiros, e a todas, em nome de Débora Florencio. Vamos aqui procurar fortalecer o setor da indústria no Agreste Setentrional através de oferta de uma melhor infraestrutura, segurança pública e incentivos fiscais. Certo? Aí foi feito um levantamento, são vários pontos, porque são muitas demandas no nosso setor, né? Vamos começar aí pela infraestrutura. Bem, eu vou acabar sendo redundante, mas como a maioria já citou, nós podemos ver que realmente a nossa malha viária, né, no estado de Pernambuco está precisando urgentemente de um fortalecimento aí, de um trabalho urgente, né? Primeiramente, articular a finalização da duplicação da BR-104, né, que fica aí um trecho mínimo que está precisando ser finalizado entre Toritama e Pão de Açúcar. Desde 2009 que foram iniciadas essas obras, que eram um trecho de 60 quilômetros, e ainda falta ser terminado aproximadamente 16 quilômetros, né? Que já está boa parte feita ali, precisando de um pequeno acabamento, onde daria para um grande avanço, né, nesse trecho da rodovia da BR-104. Isso aí é um dos pontos cruciais para o escoamento da nossa produção, né, aqui do polo de confecções. Muito importante, como também os trechos que fazem junção com a Paraíba, né? Destinar recursos para os serviços de recapeamento, carpinação e recuperação, construção de acostamento da malha viária que interliga as cidades que fazem parte do polo de confecções. Temos também a rodovia PS-160, que fica
entre o trecho de Santa Cruz do Capibaribe e Jataúba, né, que está bem danificada também, como também a rodovia da PS-130, que fica no trecho de Taquaritinga do Norte até se encontrar com a BR-104. Só um minuto. Articular e garantir recursos para a duplicação da rodovia 50, que fica ali no trecho entre Limoeiro, a Carpina, e no trecho também de Toritama a Carpina, que é a PE90. Aí também daria um acesso por outra via, dando até na questão do turismo também dessa área, ajudaria bastante. Destinar recursos para o reordenamento das vias de acesso ao Moda Center. Aqui eu gostaria de falar a respeito de uma obra que foi feita após a vinda de estar vindo um segundo empreendimento, né? Mas desde que 2 empreendimentos após o Moda Center estão sendo instalados aqui em Santa Cruz, e foi feito uma via local na frente do Moda Center, e isso está ficando inviável, porque nós estamos agora no período de baixa temporada e está causando um constrangimento muito grande, certo? Foi feito essa via local para a redução de velocidade, mas nós gostaríamos que fosse estudada outra forma de reduzir a velocidade. Existem outras formas, como plombadas eletrônicas, por exemplo. Inclusive o Moda Center, que eu também faço parte da diretoria, tem um projeto que ficariam 5 vias, né? Uma via muito boa para se trafegar, e com o redutor de velocidade, cada veículo poderia entrar no seu empreendimento, né? E termina ficando um gargalo, prejudicando, inclusive, aos 3. E, inclusive, causando acidentes, né? Já tivemos um óbito por conta dessa obra que foi feita. Também pedimos para destinar recursos para o reordenamento das vias do acesso, já foi. Garantir recursos para o asfaltamento das seguintes estradas vicinais. A que liga Santa Cruz do Capibaribe à Barra de São Miguel, que é a fronteira, mais uma fronteira com a Paraíba, né? Que justamente o amigo aí de Taquaritinga já falou, passando pela Serra do Pará. Ela é uma via que está muito forte o turismo nessa região, e que também viraria mais um fluxo para o polo de confecções. Inclusive, está sendo feita a parte da Paraíba, né? Já está para chegar na Barra de São Miguel. Então, faria a junção. Também solicitada a estrada vicinal que liga Surubim a Cumaru, passando pela barragem de Jucazinho, certo? Que aí ajudaria no desenvolvimento também de Surubim, tanto na área da indústria como também no turismo. Articular a conclusão das obras estruturadoras para o abastecimento de água da região, certo? Tem a conclusão da adutora do Alto Capibaribe e a adutora do Agreste, que seriam soluções para o problema. Que, assim, nós batemos muito nessa tecla, água na nossa região, outros também companheiros já falaram, mas, por exemplo, aqui em Santa Cruz, eu até, antes de vir, eu escutei uma reportagem no sul do país, não lembro a cidade, que eram 36 horas de racionamento, né? Ia causar um transtorno. Aqui é um racionamento permanente na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, que são 28 dias sem água e 2 dias com água. Eu acredito que para uma pessoa que tem água na torneira todos os dias, chega a ser inimaginável uma questão como essa. E sem falar que tem bairros na nossa cidade que fazem anos que não chega água. É apenas abastecido por carro-pipa. Então, aí a gente fica assim pensando na questão de outras indústrias, de novos investimentos para
para a nossa cidade, para a nossa região, sem ser resolvido um problema problema tamanho, né? Como o prefeito Edilson aí falou, já há empresas que deixaram de vir para a região, são muitas, né? Sem água, tem muitas indústrias que não funcionam, muitas empresas. Articular a instalação de distritos industriais no Agreste Setentrional e a diversificação e incentivo à implantação de indústrias de outros segmentos na região. Como muitos falam aqui somos uma economia de uma perna só. Então, seria interessante fomentar outras formas também de economia para dar uma maior sustentabilidade à região, né? Garantir recursos para asfaltamento das seguintes estradas vicinais, para ampliar garantir recursos para ampliar a infraestrutura do Distrito Industrial de Limoeiro, estruturando o local para que ele tenha acesso à água e gás natural. Isso é uma demanda lá de Limoeiro, né, que lá já tem o Distrito Industrial, mas falta uma maior infraestrutura. Essa questão também de água e a tubulação de gás natural, se passasse por lá, ajudaria bastante. E também articular a expansão de fibras ópticas para o Agreste Setentrional. Atualmente, nós sabemos que grande parte do comércio está sendo feito através da internet, da via digital. Então, como dizem, é uma nova via, essa via de fibra óptica. Então, seria muito bom fortalecer essa parte da área tecnológica através de uma boa qualidade na internet, né, aumentando aí a rede de fibra óptica. Então, vamos agora aí falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Articular e destinar recursos para a revitalização do leito do Capibaribe, né? E isso aí já é um problema bem antigo. Estão sendo tomadas algumas medidas, mas seria bem interessante fortalecer e destinar um pouco de recursos para ajustar essa questão do leito do Rio Capibaribe, que vem sendo degradado ao longo dos anos. Criar estratégias para a resolução do impacto ambiental causado pela queima de madeira nas lavanderias. Foi uma sugestão também ser feita a canalização do gás natural até Toritama, né? Já que existe essa causa aí ambiental que é causado pela queima da madeira nas lavanderias. Seria muito interessante o canal do gás chegar até lá. O terceiro ponto aí seria a questão da segurança pública, né? Nós aqui temos um grande déficit, né? Precisamos de uma maior efetividade da segurança pública nas cidades que fazem parte do polo de confecções, principalmente nos dias de feira, para resolver problemas constantes de assalto nas estradas, como também nas próprias cidades, né? Nós sabemos que quando aquece um pouco o período, retoma com toda força. Até que aqui em Santa Cruz, no polo, tem a Operação Feira Forte, que é deslocado uma delegacia móvel, fica no Moda Center e também é reforçado. Mas eu acredito que seria interessante ser durante todo o ano, né? Porque quase toda semana nós temos notícias de assalto nas estradas, né? São excursões ou são comerciantes que vão vender no polo, que são assaltados, às vezes até de Caruaru a Santa Cruz, próximo do Lampião. Nós sabemos que tem essa falha, né, podemos dizer assim, e é necessário que seja reforçado essa parte aí da segurança pública, né, para todo o polo. Também foi colocado a necessidade de fomento e incentivos financeiros. Apoiar a ampliação da divulgação do polo de confecções com a finalidade de atingir outros mercados consumidores.
Esse é um dos pontos que eu acho mais importantes, é um ponto crucial, que deve ser estudado muito, muito criteriosamente, porque nós vemos muitas, a nível nacional, né, muitas divulgações, seja do agronegócio, até de vários segmentos que são investidos, aí uma divulgação, e que, como o prefeito Adilson falou aqui, numa economia que gera em torno de 500 mil de empregos, sendo diretos e indiretos, e não temos esse apoio do Estado na divulgação, né? Até quando houve aí uma falha que foi detectada como aquela do forro de bolso, né? Não sei se vocês se lembram, mas foi destinado a algum recurso. Mas até para incentivar e motivar, pela quantidade de empregos gerados, eu acho que deveria ser estudado com muito carinho essa questão de uma propaganda mesmo a nível nacional, certo? Apoiar e ampliar essa divulgação de todo o polo de confecções, como eu acredito que o segundo maior polo de confecções, né, não sei se perdendo apenas para São Paulo. Apoiar e destinar recursos para programas de melhoria da produtividade do polo de confecções do Agreste, que venham promover... Caiu aqui. A capacitação para a mão de obra, atendendo à evolução constante do setor, apoiar os empresários locais para a participação de intercâmbios em eventos relacionados ao setor, está um pouco travado aqui, está normal. Nessa questão de até intercâmbios em eventos, nós aqui fazemos algumas missões e levamos a ASCAP, leva empresários para rodadas de exposição de máquinas, né? A maior exposição da América Latina, nós chegamos a levar 120 empresários de uma vez, fazemos missões, como também feiras de negócios, né? Até para a FIT São Paulo, nós sempre buscamos levar o pessoal, né? Com o apoio do SEBRAE. Então, eu acho muito importante esse apoio para levar cada vez mais empresários para trazer tecnologias, conhecimento aqui para o nosso polo. Estimular a criação de plataformas digitais para o aumento das vendas, né, online, que hoje, atualmente, mais um meio de comércio que está muito forte na nossa região, né? Depois dessa pandemia, se tornou muito mais forte, evoluiu aí 5 anos, praticamente, ou mais, para o que nós estávamos. Então, é muito importante esse apoio a novas formas de vendas de plataformas digitais. Apoiar e buscar incentivos financeiros para os eventos de promoção e comercialização do polo de confecções, como o Festival do Jeans de Toritama, o EMP e as rodadas de negócios, né, que temos aqui na nossa região, em Caruaru, Santa Cruz, já tivemos também Gravatar, né, toda a nossa região está tendo aí esses eventos. Aqui o EMP, nós estamos em 4º lugar. Perdemos apenas para o São Paulo Fashion Week, o Minas Trend e o Dragão do Mar, em Fortaleza, tem um evento lá que se chama Dragão também. Então, nós aqui conseguimos impactar, acho que foi 5 milhões de pessoas através da internet, né, no último EMP, que foi presencial. Teremos um agora que será virtual, agora em setembro,
Então, é muito importante o apoio nesses festivais, nesses eventos e nessas rodadas. Articular, apoiar os empresários do setor de confecção para o desenvolvimento de projetos de exportação, né? Aqui nós temos uma linha enorme que dá para assim, atingir o nível de exportação, mas nós ficamos presos aqui no comércio local, né? Podendo expandir até outros países com portas abertas aí, e inclusive com o dólar no preço que está, seria uma ótima oportunidade para exportação, né? Investir aí no treinamento e no apoio para esse tipo de comércio. Apoiar o associativismo nas empresas de confecção nos municípios que desenvolvem esta atividade, né? Não há uma cultura associativista, como falou nosso colega lá de Riacho das Almas, lá ele sente muita dificuldade nessa questão, então ele pediu para colocarmos aí que é necessário um apoio também nessa área. Articular e destinar recursos para a realização de pesquisas sobre o polo de confecções, para atualização dos números e possibilitar a análise dos impactos e crescimentos do setor na economia da região. Para ter uma ideia, o último que foi feito foi através do SEBRAE, se não me falha a memória, foi em 2012. Então, nós ficamos assim, necessitando de mais dados, informações para realmente nas tomadas de decisões, né? Muito importante essa questão de informações a respeito. Acho que no último levantamento, 54 municípios dependiam do Moda Center para fazer o escoamento da sua produção, incluindo aí cidades de Pernambuco e da Paraíba. Aumentar linhas de crédito para os pequenos produtores da indústria de confecção, né? Foi o último ponto aí. E também vamos ver agora a melhoria dos serviços de interesse público. Problema muito sério aqui no nosso município, aqui em Santa Cruz, eu acredito que não seja muito diferente nas demais cidades, é a situação dos Correios, né? Então, articular junto aos Correios a melhor prestação de serviços aos usuários das cidades do Agreste Setentrional. Para vocês terem ideia, tem empresas aqui que vendem online, mas não conseguem fazer entrega através dos Correios, né? Nós temos aqui uma logística que, dentro do Moda Center, tem as transportadoras e as excursões que fazem um grande número de cidades, mas quando é uma cidade não atingida por elas, torna-se difícil fazer as entregas por conta da dificuldade que é para fazer uma entrega através dos Correios. Articular junto ao Poder Executivo a implantação de unidade de saúde no Agreste Setentrional para atendimento às demandas da saúde da população. Isso aí também é um outro ponto muito crítico da nossa região, né? Começa a ter um pouco mais ali de Caruaru para frente, mas aqui, mais no interior, é muito difícil. Pra você ter ideia, tem funcionários que desistiram de morar em Santa Cruz por conta de um ponto como esse, que é a falta de atendimento da saúde pública, né? Então, é muito preocupante essa situação e, assim, com a população que era 110 mil, ninguém, como não temos o censo, não temos o número de pessoas atualmente na cidade, né? Mas torna-se imprescindível também. Articular o aumento do prazo dos atestados de regularidade do Corpo de Bombeiros e cobrar agilidade na prestação dos serviços de vistoria. Isentar da obrigatoriedade de atestado de regularidade das lojas individuais que fazem parte dos centros de compras, né? Porque é cobrado do centro de compras, shoppings ou, como por exemplo, do Moda Center, e também é cobrado individualmente de cada loja. Então, seria bom fazer uma articulação aí junto ao Corpo de Bombeiro a questão desses atestados aí de vistoria, né? Porque se já é feito esse serviço, não seria necessário fazer individualmente por cada loja.
articular a abertura de agências bancárias para diminuir os impactos da fuga de recursos financeiros nos municípios menores. Alguns municípios reclamaram da dificuldade, porque, às vezes, depois de assaltos e arrombamentos, as agências fecham, como no caso de Riacho das Almas também se queixou nesse ponto, e é um problema que dificulta bastante o desenvolvimento local ali do município, né? Às vezes, qualquer movimentação tem de ir para outra cidade para fazer. Adequação de oferta de cursos das escolas técnicas da região do Agreste Setentrional, no caso de Surubim e Santa Cruz, e direcionar mais os cursos para a área da confecção, né, para ficar mais correlacionado com a nossa atividade. Aqui, para se ter uma ideia, nós tivemos aqui um presente ao contrário esse ano, que nós tínhamos aqui a escola do Senai, que funcionava dando treinamento na área da indústria, especificamente muitos cursos de corte e costura, de design, de moda, e nós tivemos aí o corte, perdemos a unidade aqui de Santa Cruz, né? A ASCAP, inclusive, tentou argumentar, fez de tudo para deixar aqui essa unidade. Inclusive, ela iria arcar com as despesas, ficar em parceria com ela lá no prédio, mas o Poder Público Municipal não nos permitiu, infelizmente. Bom, então é isso, pessoal, que tínhamos aqui para apresentar. Qualquer dúvida? Obrigado, Josivan. Chegamos ao final de mais uma reunião, essa quinta reunião. Só nos resta aqui agradecer a presença de todos, a todos que participaram desde as reuniões prévias, né, até essa reunião por videoconferência. Agradecer aos organizadores desse projeto, aos representantes do SEBRAE, ao consultor daqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que está acompanhando todas as reuniões e já foram emitidos vários encaminhamentos, ofícios aos órgãos competentes, como do governo, Secretaria de Infraestrutura, por exemplo, ao comandante do Corpo de Bombeiros, tivemos uma visita, como falei anteriormente, ao próprio governador do estado. A cada reunião, né, que é concluída, nós, no dia seguinte, já damos os encaminhamentos necessários, fazemos os encaminhamentos através de ofício, dando ciência daquilo que foi constatado, aquilo que foi identificado, como aqui nessa reunião, várias demandas de infraestrutura, questão de estrada para o escoamento da produção. Com certeza, iremos fazer o encaminhamento que aqui foi muito bem identificado desta região do Agreste Setentrional, que é a escassez d'água, né? Principalmente, acredito que seja a região do nosso estado que tenha a maior dificuldade por conta da qualidade da água que nós temos, água salobra nessa região do Agreste Setentrional, a região, acreditamos que seja a mais sofrida nesse sentido, nesse ponto do abastecimento d'água, da escassez de chuva de todo o território do nosso estado. Há bem pouco tempo estávamos com a barragem de Jucazinho com um volume d'água muito pequeno, né? Graças a Deus, do ano passado para cá aumentou o volume, mas sabemos da necessidade da ampliação do abastecimento d'água para consumo humano, para o consumo animal e também
para o desenvolvimento dos trabalhos de geração de emprego e renda por conta da atividade muito pujante do produto têxtil dessa região. Portanto, todos os encaminhamentos serão feitos e, ao final de todas as reuniões, temos pretensão aí de fazermos uma grande reunião com todos já, fazendo a entrega ao governo do Estado de forma oficial, com representante do governo. Tentaremos fazer participar desta última reunião o governador Paulo Câmara, o representante, que assim nós possamos ter uma fala do SEBRAE, outra nossa, e de um empresário, fazendo a entrega de todas as reivindicações, uma entrega simbólica, porque as demandas e as reivindicações já estão sendo adiantadas ao longo de cada reunião. Portanto, só nos resta agradecer a todas e todos, desejar um bom final de tarde, um bom final de dia a todas e todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus os ilumine. Um forte abraço e muito obrigado, viu?